gente, muita gente fica pobre, muita gente não tem acesso. E ele é tão ruim que ele vai acabar. Não vai. Se a gente não age em direção às coisas não acontecem ex nihilo, elas não acontecem do nada. Do que as pessoas acham que esse 0,04% da população são engrenagens fundamentais para manutenção. E tipo, pô, sem eles a gente não consegue sobreviver. Sabe qual que é o problema? O problema tem uma tirinha americana que pra mim é o melhor resumo de todos os tempos do quão boa é a ideologia do capitalismo, do tão bem que ela funciona. É um grupo de RPG entrando numa caverna de um dragão, e aí eles entram, vem o dragão, e aí um deles fala, vamos atacar e matar o dragão. Aí um deles levanta e fala, mas espera aí, se nós trabalhamos para matar o dragão e proteger a cidade, em última instância, o dragão é responsável pelo nosso trabalho. Se a gente matar o dragão, a gente não vai ficar sem trabalho? Aí todo mundo vira pra ele e fala, cara, mas você tá louco? Esse dragão matou a sua família, esse dragão cospe fogo na gente, esse dragão escraviza a cidade, ele está deitado em cima de todo o ouro que a gente já teve. Aí o cara vira e fala, mas e se um dia eu for um dragão? Eu queria ser morto? Aí o dragão vira pra ele e fala, você nunca será um dragão. Esse que é o ponto. Muitas vezes a pessoa acha que ela vai ser um dragão. É vendida uma ideia de que qualquer um pode ser um bilionário. Tudo que basta é um sonho e uma garagem. O problema é que normalmente essa garagem fica dentro do Pentágono. E esse sonho é pago com a mina de esmeraldas do seu pai. Entende? Então, assim, a gente vive numa sociedade onde o cara acha que por ele conseguir fazer um crediário na Magazine Luiza, ele tá na mesma classe social da Dona Luiza, dona do Palmeiras. Uhum. Não está. Ele acha que se ele acordar às 4 da manhã e ficar ouvindo coisas de empreendedorismo enquanto ele dirige 16 horas de Uber por dia para poder manter a família dele, que ele vai conseguir triunfar dentro do sistema. 99,99% das vezes ele não vai. Só que ele não consegue colocar a culpa disso no sistema. Por quê? Por causa desse individualismo que eu falei que nos é atrelado. A culpa é individual. Se você não conseguiu, é porque você não foi bom o bastante, é porque você não se esforçou o bastante. E a benesse fica com o sistema. Porque aí quando alguém consegue, quando tem o Tolkien que consegue, um cara vai lá e veio de uma origem super humilde e esse cara conseguiu ser bilionário. Minerou ali. Minerou e ele achou. Sacou? Sei lá, um belo dia, antes do cara lançar o Ethereum, ele era amigo do cara que ia lançar o Ethereum e o cara falou, compra 10 Ethereum aí. Saca? Aí deu certo. Esse cara é mostrado como um exemplo de que a sociedade funciona. Os outros 100 mil que tentaram fazer a mesma coisa, que vão morrer na penúria lutando desesperadamente, são fracassados individuais. Isso é o poder da ideologia. É que eu entendo quando você propõe toda essa história e me conta das vantagens que seria o comunismo ideal. Só que aí você pega, por exemplo, o capitalismo é ruim. Eu não consigo... E eu fui criado nesse sistema, então pra mim ele é o que eu enxergo como real, é onde eu consigo palpar as situações. No comunismo eu não consigo transformar isso em verdades ainda. E aí eu vou citar, por exemplo, você fala dos bilionários, eu acredito que eu nunca serei um bilionário. Eu nem almejo ser um bilionário, porque eu sei que deve ser muito ruim isso. Te dá um isolamento profundo. Mas eu falo em melhorias gradativas, sabe? Por exemplo, você tem um celular aí hoje. Eu tenho outro e cada ano vai ter um celular melhor. Se a gente só tem um parâmetro para melhorar, que é ver pessoas que estão melhores do que a gente, quando você iguala, eu acredito de verdade que boa parte desse anseio de melhora se encerra também. Vamos lá. Só pra gente pensar. Não sei se você entendeu o que eu falei, eu vou te que dar você tava meio engraçado materiais. Dados Não, materiais. desculpa, Alberto. Tá? Desculpa. Não, tudo porque... que eu falei começa a rir. eu Não pode ser dúvida. Não, são dúvidas que eu realmente tenho. Não, Cara. eu acho achei engraçado muito você justo. que citou o celular aí, mas Não, mas pode ser uma bola de futebol. Eu entendi Bola de futebol perfeitamente o que feita você de disse. meia. Eu bola, entendi porque o celular não perfeitamente serve o que como você disse. exemplo. Não, tá ótimo. Uma mas bola de meia
E as pessoas têm necessidade de uma bola melhor e assim foram Não, melhorando tem que parar o futebol. de ficar ofendido E hoje, comigo, hoje velho. tem uma bola, calma aí, meu irmão. Faz sua parte do comunismo aí, deixa eu trocar ideia também. Eu quero aprender, mas para mim aprender eu tenho que ter dúvidas. Sim, o que eu puder Seu- te responder, Beleza? a minha função aqui é essa. Valeu então. Mas olha só, assim, o exemplo, independente do exemplo, tá? Um dos mitos muito comuns que a gente ouve é, num sistema de transição socialista, né? Porque assim, o comunismo tá lá na frente, tá? Depois da assim. Revolução, você vai ter um momento de transição, depois, eventualmente, você vai chegar no socialismo, depois, eventualmente, você vai chegar no comunismo. Mas vamos pegar as experiências do socialismo real, as experiências que a gente teve na prática, para a gente pensar a partir delas, tá? Um dos mitos que é vendido é essa ideia de que só no capitalismo que a gente teria avanços tecnológicos exatamente porque teria o incentivo de ter esse avanço por causa dessa suposta guerra de todos contra todos, que em última instância é isso, né? Desse individualismo Cada um tentando ser melhor do que o outro. automatizado, cada um tem. tentando ser melhor do que o outro. Beleza. 1917, União Soviética. 1917, no começo do ano, Rússia. Na verdade, a União Soviética só vai ser em 23, vai ter a Guerra Civil, tá? Mas vamos esquecer isso aqui, vamos só pegar dados daqui e dados ali na frente. Quando você tem a Revolução na Rússia, que ela vai passar a ser a União Soviética, você tem um país que era um país atrasado em relação aos outros países europeus. A Rússia, no século XIX, foi um país que se pauperizou muito. Foi um país que pegou vários empréstimos com a França e não pagou, deu calote na França. Era um país pobre, um país de esmagadora maioria rural e esmagadora maioria analfabeta. Esse era o país onde acontece a primeira revolução. O que tinha acontecido logo antes dessa revolução? Em 1905, a Rússia entra numa guerra com o Japão e leva uma sova do Japão, humilhante, entra na Primeira Guerra com um soldado indo descalço. Então, assim, a Rússia estava muito pobre, muito pauperizada. Quando a gente fala muito pobre, muito pauperizada, obviamente, a esmagadora maioria da Rússia, né, a nobreza da Rússia, os aristocratas da Rússia, os burgueses da Rússia, estavam muito bem obrigados, frequentando os melhores salões de Não Paris estava sendo congelado, e não. trocando ideia em francês. Né? Mas aí tudo bem. Beleza. 4 décadas depois, esse país estava completamente industrializado, completamente alfabetizado, mandando o primeiro ser humano para o espaço. O celular, só por uma ironia do destino, é uma tecnologia que começa com a tecnologia militar da União Soviética. De comunicação. De comunicação militar da União Soviética. Então, assim, nós estamos falando que num período de 3 décadas e meia, um país que Não, tinha... cara, isso é praticamente uma geração só. Em uma geração eles conseguiram mudar tudo. 3 Caraca. décadas e meia. Você pensa assim, termina a Segunda Guerra Mundial. Quais são as 2 grandes potências do mundo? Estados Unidos e União Soviética. A Revolução foi em 17. Guerra Civil está terminando ali por volta de 23 a 26, dependendo do lugar. Década de 30 é a grande década do avanço, mas já se preparando para a guerra, porque eles já sabiam que ia acontecer outra guerra. Eles estão escrevendo sobre a outra guerra interimperialista desde o final da década de 20. Os congressos do do PICUS, né, o Partido Comunista da União Soviética, ele vai mudar de nome quando ele vira União Soviética. Antes ele chamava Partido Operário Social Democrata Russo. Tá? O PICUS, nos seus congressos, já no final da década de 20, ele está falando, dentro de 10 a 15 anos acontecerá outra guerra interimperialista, ou seja, entre as potências imperialistas, pelo comando do mundo. Eles já estavam se preparando para isso, a década de 30 é toda de preparação para isso. Inclusive, assim, dentro do primeiro plano quinquenal, eles já mudam o plano quinquenal no meio do primeiro plano quinquenal por causa dos movimentos de guerra que já estavam acontecendo no teatro asiático. Porque a gente pensa guerra de uma forma muito ocidental, né? A gente pensa guerra quando a guerra explode desse lado de cá do mundo. A gente esquece que existe Ásia, esquece que existe África. Você tem a esfera de coprosperidade do Japão, que não é uma esfera, não traz prosperidade. O Japão estava passando o peru na galera na Ásia. Isso já está acontecendo na década de 30. Então, o que os soviéticos fazem? Eles decidem, inclusive, mudar certas plantas de certas instalações de lugar mais para dentro do território dele, porque em caso de invasão seria mais difícil de chegar ali. Então, eles estão se preparando ali.
Nesse Militarmente, assim, geopoliticamente, eles estão fazendo tudo que é preciso. Sim, mas o que eu tô te falando é o seguinte... O trabalho já estava sendo feito em casa. Essa organização demorou 3 décadas e meia para alfabetizar uma população que era muito grande para os números da época, Então, uma população gigantesca. Não só alfabetizar essa população, mas conseguir desenvolver dentro desse país, substituir cadeias produtivas, instalar nossas cadeias produtivas, colocar eletricidade nesse país inteiro, produzir comida para esse país inteiro, nesse curto período de tempo. Você entende que se fosse uma necessidade, esse individualismo, isso jamais poderia ter acontecido? Se a gente pega o exemplo hoje da China, pese todos os pesares, pese eu particularmente como maoísta, vejo um momento terrível pós-Mao Zedong, a partir do Deng Xiaoping, você tem reformas muito brutais dentro da China, mas independente disso, a China era, em todos os atlas geográficos da década de 50, de 1950, que é o ano da Revolução, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto país mais pobre do mundo. A expectativa de vida média do chinês era bíblica, era de 34 anos no final da Guerra Civil, que termina depois da Segunda Guerra dentro da China e que vai levar o Partido Comunista Chinês à Revolução. Hoje, mas a China era, assim, ela já era saqueada por vários outros. Não, e a pobreza teve o dela não século dependia da só dela. vergonha. Não dependia só dela, teve né? o século Assim, da vergonha, teve um século inteiro de colonialismo em cima da China, virulento desde o final da dinastia Qing. Mas, assim, não é que o povo era ruim, não é que talvez o sistema que estava lá era ruim, era a situação que eles passavam é que... Não, a situação que eles passavam era terrível, porque o sistema que estava lá é o colonialismo europeu. Sim, né? sim, é o colonialismo europeu. Que fudeu, né? Que fudeu o mundo. Que fudeu a do mundo. gente. Só não fudeu eles né? ali, fudeu o resto. Sim, inclusive, a Segunda Guerra Mundial, o que chama a atenção e causa revolta na Europa é o Hitler fazer com a Europa o que a Europa fazer com o mundo. Essa é a grande revolta dos europeus. Não é nem de rir, não, mas... Não é nem de rir, mas... Você entende? É isso mas mesmo. É isso. E quem fala isso não sou eu. O M. Césaire, no livro Discurso sobre o Colonialismo, na década de 50, já falava isso. O que ofendeu profundamente a Europa foi receber o que ela, a Europa, dava aos outros países. Na hora que pimenta no olho dos outros é uma delícia. Né? Mas assim, beleza, pegamos a China então. Hoje em dia, das 25 áreas top de desenvolvimento de tecnologia do mundo, a China só não controla ainda chipset em nanômetros. Com ênfase no ainda. Porque o chipset chinês hoje em dia estava chegando em 4 ou 3 nanômetros, depois já foi além disso. Mas há 4 anos atrás, a China conseguia fazer um chipset que os Estados Unidos ou que o Ocidente fazia há 16 anos atrás. Hoje, 4 anos depois, ela faz o chipset que o Ocidente fazia há 4 anos atrás. Então ela ganhou 12 anos no período de 4. Ela está ganhando tempo. Ela está ganhando tempo. E dessas outras 25, 23, ela tem o controle. Ela tem o maior desenvolvimento tecnológico nessas áreas todas. Se fosse uma obrigatoriedade, o individualismo, a competição dentro do capitalismo, a China não podia existir. Se isso fosse uma obrigatoriedade, como que a Coreia do Norte teria conseguido desenvolver todo um ciclo de produção e enriquecimento de plutônio que envolve milhões de outras tecnologias, que envolve milhões de outros usos duais, se não houvesse essa, entre aspas, competição de quem quer ser o melhor? Então, o que eu quero te mostrar com isso? Independente do modo de produção, a gente continua tendo progressos técnicos. A gente teve diversos progressos técnicos dentro da Idade Média, a gente teve diversos progressos técnicos na Antiguidade. A nossa civilização, como a gente conhece hoje, ela começa com um grande progresso técnico, que é reroteamento de rio, que é engenharia hidráulica. Se não fosse os caras, tanto na Mesopotâmia quanto na bacia do Nilo, terem descoberto como fazer para mudar o fluxo da água, para ter aquela perenidade, para entender como que uma planície de aluvião vai funcionar numa época do ano ou outra, a gente não teria tido essa capacidade de mobilizar comunidades tão grandes nos mesmos locais de forma tão perene. Ou seja,
o progresso técnico da humanidade, ele é, entre aspas, cumulativo. Cumulativo em que sentido? É igual o jogo de videogame. Quanto mais você vai jogando Civilization, quanto mais coisa você abre, mais coisa tem para você abrir. Então, assim, o progresso técnico que a gente teve com o capitalismo, ele também tem um outro problema que muitas vezes as pessoas não pensam, que é, e essa é contranatural de pensar, então eu vou explicar com calma, porque ela é muito contraintuitiva, que o capitalismo, muitas vezes, ele não catapulta, mas barra o progresso técnico. Por quê? Precisamente por causa da competição. Muitas vezes, quando você está num determinado setor e você faz uma descoberta que é revolucionária para o seu setor, você não pode contar para todo mundo que você fez a descoberta que é revolucionária para o seu setor. Por quê? Porque senão você perde a vantagem comparativa dentro daquele setor. Você tem que esconder a sua descoberta de todas as formas possíveis, porque você pode ser espionado industrialmente, alguém vai tentar roubar, alguém vai tentar fazer aquilo igual. Num ambiente de colaboração, num ambiente de cooperação, eu descobri alguma coisa, eu entrego aquilo para a sociedade inteira, para que a sociedade inteira possa, a partir daquilo que eu descobri, descobrir mais. Você entende? Entendo. Então tem muitas tecnologias que a gente recebeu muitos anos depois, que eram tecnologias militares, que os militares não podiam, porque eles tinham medo de militares de outros lugares pegarem, e esses militares fazerem alguma outra coisa, eles vão esconder aquela tecnologia. Um exemplo clássico que todo mundo tem em casa, micro-ondas. Micro-ondas é uma tecnologia da década de 20 do século passado. Ela chega comercialmente para os Estados Unidos na década de 70, chega no Brasil na década de 90 para quem era rico. Quando eu era menino, que eu era bolsista de escola, quem tinha micro-ondas em casa era milionário. Eu ia na casa de um amigo meu e tinha um micro-ondas, eu achava que eu tava nos Jetsons. Internet também foi assim, né? Foi assim. O GPS, Imagina se uma sociedade... É isso que eu tô te Imagina falando. se uma sociedade que compartilhasse Então, assim, seus conhecimentos... Por mais que seja muito mostrasse a internet. contraintuitivo a gente pensar isso, muitas vezes é exatamente a competição que barra com que certos progressos possam ser divididos e possam ser replicados. Até porque eu vou ter outras necessidades de manutenção na sociedade. Então eu vou te dar um exemplo. Na União Soviética, os salários eram iguais? Não eram iguais. Os salários variavam até 20 vezes. Tá? Uhum. Então, assim, o cara que tinha o salário, o trabalho braçal mais básico, mais tranquilo, que não precisava de nenhuma especialidade técnica, ele ganhava 20 vezes menos do que o cara que... Eu estou dando um exemplo fictício aqui, eu não estou com a tabela das profissões aqui, mas assim, do que o cara que era o engenheiro nuclear que estava desenvolvendo uma fusão de turbina e uma urânio. fusão de urânio. Beleza? Beleza. Só que esses caras costumavam morar no mesmo bairro, às vezes no mesmo prédio. Os prédios, as ruas, as cidades eram construídas para que as pessoas todas vivessem juntos. Eles eram construídos de forma que nesse mega bloco você tinha um posto de saúde, você tinha uma quadra de esporte, um ginásio, uma piscina, alguma coisa para fazer, uma biblioteca, os prédios, árvores. Por quê? Porque se espera de uma vida nesse sistema muito mais do que simplesmente a reprodução do trabalho e a exploração do trabalho. Então imagina que coisa maravilhosa que deveria ser você poder viver num lugar onde você tem casa garantida, trabalho garantido, segurança garantido, saúde garantido, acesso à educação garantido, emprego garantido, e você pode aproveitar dessas outras coisas. Então, se está tudo garantido para mim, o que me faz produzir alguma coisa? O fato de você ser um ser humano, que é um ser coletivo, e você gostar da sua coletividade. Você não falou que o seu primeiro amor, sua mulher, obviamente, mas depois, sua cidade, seu bairro, seu país, você vê que esses ciclos vão cada vez aumentando mais? Sim. Esses ciclos de empatia que a gente normalmente começa na nossa família e que a gente vai terminar na humanidade, é o que move o ser humano para frente. Entende? É a mesma coisa. Se você vê uma pessoa na rua passando uma necessidade, você para e você ajuda essa pessoa. E você faz isso quase que instintivamente. Uhum. Foda-se se você tem um compromisso, se eu estava atrasado pro trabalho, você parou e ajudou a pessoa, e depois que você pensou, por que você ajudou? Por quê? Ou Porque nem pensa, você só ajuda. Exatamente, e vai isso que eu tô falando. dessa. Porque é natural, porque é humano.
O ser humano, quando ele está desalienado, o que torna o ser humano diferente de todos os outros animais? A sua capacidade de modificar a natureza à sua volta. O que é o trabalho humano? É a modificação da natureza para adequar a natureza às condições que nós preferimos. Só o ser humano faz isso. Propositadamente. Ah, mas João, tem inseto social. É diferente. Tá? A escala sabe? Então, assim, a escala, a forma, o conceito, né? A não repetição em padrões durante 180 bilhões de gerações. Mas, enfim, qual que é a beleza disso aqui? A beleza disso aqui é que o que nos torna humanos é estarmos num grupo e, junto com esse grupo, a gente operar em cima da natureza e ter esse trabalho desalienado. Numa outra sociedade em que você não tem essas preocupações, você vai poder ter outras preocupações que hoje em dia o trabalho não deixa. É muito difícil eu querer que o cara que está batendo enxada, trabalhando na firma, pegando busão, metendo uma escala 6x1, chegue em casa, depois de trabalhar 10 horas e gastar 3 horas de busão nos 2 minutos que ele tem para bater uma marmita antes de dormir, e eu querer que esse cara leia filosofia, leia Lukács, pense na ontologia do ser social e pense nas benesses que ele podia construir para a humanidade, porque esse cara não está vivendo. Só que a partir do momento que a pessoa é libertada dessa escravidão moderna, a partir do momento que ela é desalienada do seu trabalho, que o seu trabalho não é mais algo estrangeiro, alienígena, distante dela, que ela vê sentido naquilo que ela está fazendo, que ela percebe sentido na construção social do que ela está fazendo, ela tem um incentivo que eu sinceramente acho que nenhum outro sistema consegue fazer parecido. Tanto que a gente nunca teve na história registrada da contemporaneidade nenhum crescimento de país que chegue a se comparar com o crescimento dos países socialistas. Se você pega o que é o crescimento da União Soviética nesse período, se você pega o que é o crescimento da China da década de 80 para cá, se você pega o que é o crescimento do Vietnã de 90 e poucos para cá, você não tem outros lugares que vão fazer isso. Quando Cuba consegue se livrar da ditadura que ela estava, e Cuba no começo nem foi uma revolução socialista. Quem era socialista, comunista ali mesmo, era o Che Guevara, o Raul Castro, o Cienfuegos e mais 2 ou 3 gato pingado. No Grama, que foi o navio que sai dos Estados Unidos para aí, tinha 90 pessoas. Eram 5, 6 caras que estavam ali mais à esquerda. O resto eram caras do movimento estudantil, de outros partidos, mas que eram o quê? Nacionalistas cubanos que queriam uma Cuba melhor para o povo inteiro cubano. Quando eles fazem a revolução, eles decidem educar o povo, alfabetizar o povo. Eles não estavam preparados para o número de pessoas que se ofereceu para ir para o campo alfabetizar. Por quê? Porque a pessoa vê um sentido diferente. O sujeito vê um sentido diferente. Por quê? Porque ele consegue se enxergar naquela construção. Aquilo deixa de ser uma coisa alheia, longe lá na frente, e passa a ser algo dele. É a mesma coisa quando qualquer pessoa começa a se mobilizar independente do lugar. Tá? Um lugar muito legal da gente ver esse tipo de construção e sociabilidade funcionando, por exemplo, é no ambiente religioso. Normalmente, quando uma pessoa adentra a uma religião qualquer, e olha que eu sou ateu, minha mulher que é muito católica, eu pego o exemplo dela aqui para te dar. Tá bem casado, graças a Deus. Pelo menos ela me salva e salva os igual, meninos. Aí o que acontece? Quando a gente se mudou de volta de Brasília, quando a gente veio para cá e tal, a gente ficou 1 mês só num apartamento, aí a gente foi assaltado à luz do dia, levaram tudo, deixaram só o cachorro, literalmente, levaram os móveis, levaram tudo, deixaram o cachorro. Aí a gente mudou para um outro bairro. Quando a gente chegou nesse outro bairro, Nayara falou assim, eu vou procurar a igreja aqui do bairro e tal, para eu participar da catequese e tal, não sei o quê. Aquilo ali deu uma sociabilidade para ela. Ali ela se sentiu útil, ela estava participando, ela fez um ciclo de amizades com o pessoal, ela estava ajudando, entregando para aqueles meninos de todo o coração aquilo que ela queria dar de todo o coração. E você tem esse pertencimento. Aquilo faz sentido para a pessoa.
Por que o nosso trabalho não faz sentido pra gente na maioria das vezes? Por que na maioria das vezes as pessoas falam assim, pô, na hora que termina meu trabalho é que eu sou feliz? Ah, e quando que você é feliz? Eu sou feliz quando eu tô com meus amigos conversando, eu sou feliz quando eu tô estudando uma coisa que eu gosto de verdade, ou seja, a sua vida verdadeiramente humana não é mais a sua vida social. Essa que é a mudança